Universo Diverso, com Luciana Neri. Você vai mergulhar no mundo dos vinhos, uma bebida cada vez mais consumida pelos brasileiros e que é história e tradição no mundo inteiro. A gente vai começar conversando com a Aline Oliveira. Ela é sommelier certificada pela International Sommelier Guide, ela é barista, atua como professora de etnologia, ministra cursos de vinho em Vitória da Conquista e em outras cidades. Aline, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos contar aí um pouco da história do surgimento do vinho. São várias histórias, né? Várias histórias. Mas tem uma, por exemplo, que diz que uma rainha persa, sem saber, sem querer, deixou algumas uvas fermentarem no pote, como quem esquece alguma coisa perdida. E aí, como toda a história de várias fermentações, de vários produtos, assim como o pão, o azeite, o queijo, com o vinho também aconteceu a mesma coisa. E aí, sempre tem um corajoso para provar o que aconteceu com aquele produto, né? E nesse caso, ela provou o líquido, mas ao invés de morrer, de ter alguma coisa, algo ruim acontecendo com ela relaxou e ficou de bom humor, né? Que é o que acontece até hoje quando a gente toma o vinho, né? A gente sempre fica rindo à toa. E aí acabou virando um presente para os deuses. O vinho começa com essa ligação com o sagrado, né? Na Grécia Antiga, o vinho era sagrado, assim como o azeite também, que era muito utilizado para fins medicinais. O vinho também tinha esse sagrado. E Dionísio, que era o deus do vinho, das festas e da liberdade, era celebrado sempre em rituais que misturavam música, dança, teatro e muita bebida, que o vinho, nesse caso, era a bebida principal. E não foram só os gregos os responsáveis pela disseminação da cultura do vinho no mundo inteiro, né? Os romanos também levaram o vinho muito a sério. Inclusive, tem a mão dos romanos ali, dos egípcios, na produção do vinho para ele se tornar o que ele é hoje. Eles chamavam Dionísio de Baco, o rei do vinho, e foram os responsáveis por espalhar a cultura do vinho pela Europa inteira. No Egito, o vinho era tão valorizado que só os faraós poderiam beber. Inclusive, existem as lendas de quais seriam os vinhos que a Cleópatra mais gostava de tomar. E era usado em cerimônias, considerada a bebida nobre. E mais à frente aí, o vinho passa a fazer parte de alguns ritos religiosos, né? Na Idade Média, foram os monges que mantiveram viva a tradição, e é uma tradição que se segue até hoje, principalmente em Portugal, né? Eles eram os primeiros enólogos, vamos dizer assim. Cuidavam das vinhas, faziam as anotações sobre o clima, o solo, o comportamento das uvas, e com isso a gente tem a evolução do vinho até hoje. Então, sempre que a gente for tomar uma taça de vinho, lembrar que a gente está degustando uma história de uma bebida que é milenar e que tem uma herança cultural que atravessa séculos e tradições aí por todo o tempo. Por que o vinho é uma bebida que aqui no Brasil a gente liga sempre a gostos requintados ou a pessoas que viajam para o exterior? Quando a gente pensa em vinho, naturalmente já vem logo à cabeça países europeus como França, Itália, Portugal e outras regiões também como Argentina e Chile, que é o que mais chega aqui no Brasil. E eles têm, além de muita tradição, muito marketing, vinhos maravilhosos, custo-benefício, que é uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil hoje em relação aos preços de alguns vinhos. Os bons vinhos nacionais, muitas vezes, são bastante caros mesmo. Mas vale lembrar que o Brasil tem feito bonito na produção de vinho desde 1600, quando a primeira videira foi cultivada lá no Rio Grande do Sul, depois em São Paulo, até hoje. Tem muita coisa boa sendo produzida na Serra Gaúcha, na Campanha Gaúcha, Vale do São Francisco e regiões hoje que estão surpreendendo, como Goiás, Minas, Chapada Diamantina e logo o Planalto da Conquista. Boas notícias. Aline, e o que você fala para aquelas pessoas que falam assim, eu gosto somente de vinho doce? O gosto do brasileiro é peculiar em relação ao vinho doce, e isso é cultural. Eu sempre digo que isso não está errado, porque a gente aprendeu a tomar vinho assim. O que a gente tem que fazer é descobrir outros estilos de vinhos e entender o estilo de vinho que a gente gosta. Além dos vinhos mais doces, porque o açúcar é um elemento que está presente em vários alimentos e para nós
é sempre agradável. E outra coisa que eu percebo é que as pessoas que consomem vinho, muitas vezes aqui no Brasil, preferem os vinhos importados. O que eu digo é, dê sempre a chance para provar o vinho brasileiro, principalmente de uma região que você ainda não conhece. Assim você aumenta o seu leque de opções, você sai da adega de conforto, além de fomentar a nossa cultura, né, de motivar o nosso produtor, de aumentar o ticket médio dos vinhos que a gente bebe em relação ao vinho brasileiro e de entender que a gente tem muita diversidade e muita cultura aqui também, e sem falar que a gente vai poder degustar um vinho que ainda está em evolução, como essas últimas regiões que eu citei, né? Goiás, Minas, Chapada, que foram regiões que começaram a cultivar vinhos há menos de 10 anos e a gente vai seguir uma evolução aí até sempre, né? Que eles vão continuar aí cultivando os rótulos, os vinhos. Vamos conversar com Sheila Bulhões. Ela é mestre em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social, sommelier profissional pela Associação Brasileira de Sommelier e atua como docente e pesquisadora na área de etnologia com 25 anos de experiência. Bem, Sheila, o consumo nacional de vinhos, ele realmente tem aumentado? A cultura do vinho vem se expandindo, isso por causa do aumento do interesse por gastronomia e as experiências sensoriais. Existem também outros fatores aí que contribuem para esse incremento, né? E que tipo de uva, que tipo de vinho que é mais consumido por aqui? Esse crescimento vem impulsionado por importações e valorização de vinhos nacionais e de qualidade. Falo aqui do vinho fino, aquele elaborado a partir da espécie vitiviníferas. Uvas europeias nobres, difere dos vinhos de mesa, vinhos feitos com uvas americanas ou híbrida. Exemplo, Cabernet Sauvignon, Merlot, a Chardonnay ou a Pinot Noir. Sheila, são muitos detalhes que compõem a avaliação de um bom vinho, né? A uva, por exemplo, a vinícola, a cor do vinho, o aroma. Vamos falar sobre mais alguns detalhes que fazem essa composição? Um tema fascinante que mostra como o ambiente pode transformar completamente o sabor do vinho, mesmo usando a mesma uva, é quando falamos sobre terroir. Terroir, o que é isso? Tem a ver com o solo, com a região onde o vinho é produzida? É por aí? Terroir é uma palavra de origem francesa que traz como significado um conjunto de fatores que vai além do solo. Envolve clima, relevo, altitude, exposição solar, vento, proximidade do mar e práticas humanas. Tudo isso influencia no estilo do vinho. Nos mostra que uma mesma uva, mesma variedade, pode gerar vinhos completamente diferentes. Você poderia dar um exemplo para a gente? A uva Syrah, que produz vinhos potentes e apimentados quando produzidos lá na França, no Vale do Rhône, mas ganha toques frutados e suaves quando cultivados na Austrália e leva o nome de Syrah. Ou quando falamos do tipo de solo, os solos vulcânicos produzem vinhos minerais e únicos. Já a altitude influencia na acidez do vinho. Vinhedos mais altos geram uvas com maior acidez natural e mais frescor, pois as noites são mais frias e a maturação é mais lenta. Já os ventos e as brisas marítimas ali ajudam no equilíbrio das uvas, reduzem a umidade, diminuindo doenças e regulam a temperatura. Isso é comum em regiões costeiras como Bordeaux, Casablanca e mesmo lá, Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos é uma das regiões produtoras de vinho mais conhecidas do Brasil. Fica localizado ali a cerca de 120 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, numa extensão de 82 quilômetros. A gente vai falar sobre a Rota do Vinho, um importante evento sobre essa cultura do vinho que acontece na Bahia. A gente vai conversar com Antônio Garcia, administrador, MBA em Marketing e Educação, atua como analista de relacionamento com o mercado do Senac, que é quem produz a Rota do Vinho.
A Rota do Vinho do Senac é hoje o maior evento de vinhos do estado da Bahia. Ele acontece esse ano em 5 cidades. Começaremos por Vitória da Conquista, na sequência faremos Porto Seguro, Feira de Santana, Ilha de Taparica e Salvador. E esse evento, a Rota do Vinho, é bem mais do que um evento somente de degustação, não é, Antônio? O vinho é mais do que uma bebida, né? O vinho é cultura, é tradição, é inovação e, acima de tudo, o vinho é uma experiência. E é isso que a Rota do Vinho proporciona, que os nossos participantes, nossos visitantes, conheçam diversos rótulos dos expositores nacionais, internacionais, rótulos de diferentes terroirs e que possam conhecer, apreciar, degustar, para que consiga escolher, selecionar aqueles vinhos que mais agradam o paladar, né? Isso é uma questão cultural. O vinho traz toda uma história, uma elegância, uma sofisticação, e por este motivo exige também dos seus apreciadores que conheçam, que debrucem sobre o tema e que tragam curiosidades. Isso tudo traz uma forma inusitada para o consumo, traz uma experiência interessante, traz o papo em volta da mesa. Então, tudo isso é que nós proporcionamos aqui na Rota do Vinho. E é um evento que já aconteceu anteriormente em Vitória da Conquista, com bastante sucesso, né? Chega em Vitória da Conquista em sua 3ª edição, neste dia 25 e 26 de julho, e todos são convidados. Então, teremos também oficinas de harmonização, onde as pessoas poderão conhecer como fazer a harmonização do vinho com massas, com queijos, com pães. E a proposta é justamente conhecer o que é o vinho, a uva, e como ele harmoniza com vários alimentos e com sobremesas, né? Então tem vinho para todas as ocasiões, da entrada à sobremesa. E os participantes poderão conhecer através das oficinas que serão ministradas por sommeliers, por chefes de cozinha, nos seus diversos temas que estarão disponíveis ao longo dos 2 dias da Rota do Vinho. Então todos são convidados, será aqui no Senac, no Salão do Sim Comércio, dia 26, a partir das 16 horas, e o evento vai até às 21 horas. Muito obrigada, Antônio.